Estamos de volta com o programa Cidadania e Política na Ótica Cristã. Queremos agradecer mais uma vez o nosso acordo que nós temos desde o primeiro dia. Você aí e a gente aqui falando de cidadania e política dentro de uma ótica cristã. Continuamos com a nossa entrevista hoje com o nosso prefeito, Toninho Fenelon. E eu gostaria, prefeito, que nesse quadro o senhor expusesse para a gente quais são os investimentos que São José tem, né? Os investimentos que São José recebe, tanto do governo federal, governo estadual, os incentivos, para, junto com as verbas do governo municipal, fazer o combate de enfrentamento tanto na área de segurança, os investimentos para a área de saúde, para a área de educação, a área de saúde, que é uma área que não tem fim, né? Todos os municípios, em todo lugar, a gente costuma dizer que saúde é uma coisa que não tem fim. O grande gargalo hoje é a saúde, né? Grandes cidades, a gente vê grandes centros aí tendo dificuldade muito grande na área de saúde devido a investimentos. Eu gostaria que o senhor ficasse tão bem à vontade para falar pautadamente, né? Vamos falar sobre educação, sobre segurança, vamos deixar a saúde por final, porque saúde acho que tem mais coisa para falar, então deixamos saúde por final. Começamos com educação, quais são os investimentos, o que São José tem, né, de projeto para essa reta desse ano de 2020. Obrigado, Ezequiel. Obrigado aí pela pergunta, né? Eu tenho dito que todo serviço público tem sua importância, né? Às vezes uns precisam mais da saúde, outros são os filhos que são pequenos, precisam da educação, a segurança pública que todos nós precisamos, infraestrutura, mobilidade urbana, o município cresce, desenvolve e cada vez mais nós temos que planejar o município para que no futuro nós possamos ser uma metrópole, mas com qualidade de vida e não como tem acontecido. As grandes metrópoles, né, cresceram sem planejamento e hoje as pessoas não têm qualidade de vida. Então, a gente trabalha planejando São José dos Pinhais, né? Temos aí desenvolvido, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a sociedade civil organizada, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, através de lei, né, aprovada, que hoje tem nome, SJ Prospera, que foi escolhido fruto de um concurso na rede pública de educação de São José dos Pinhais, criado por lei, onde dentro desse conselho existe um fundo também, por lei, que parte da arrecadação do município vai nesse fundo para trabalhar projetos, né, desenvolver projetos visando São José dos Pinhais 2040. Então, só falando breve, né, do conselho, até para que a sociedade ela entenda um pouco mais do que é o conselho, né? Porque o conselho nada mais é do que os poderes públicos constituídos, a sociedade civil organizada, na qual está lá o povo evangélico, o povo cristão, representado pelo COMPAS, pelo Conselho de Pastores de São José dos Pinhais, mas assim tem vários, né, segmentos da sociedade civil organizada, como sindicatos, associações, né, clube de serviço como o Rotary, os Laio, OAB, SEBRAE, Associação Comercial. Então é um movimento da sociedade que participa da gestão pública, seja definindo prioridades de momento, mas também ajudando a planejar São José dos Pinhais 2040. Qual a São José dos Pinhais que nós queremos viver, ou qual São José que nós queremos deixar para as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, enfim. Por que o conselho? Porque a administração pública é uma responsabilidade tão grande que é até ruim deixar para que uma única pessoa decida o futuro de uma cidade, de um povo. Então, seria muita pretensão, né? Seria muita pretensão. E a sociedade tem que participar, porque a cidade é de todos, né? Sim. A cidade não é do prefeito, não é do vereador, é de toda a sociedade. Então, quem quer participar tem que ter o direito, né, de vir, de participar, de opinar aquilo que ele entende que é o melhor para o seu município, seja para agora ou para o futuro. Então, é um projeto que tem dado muito certo em São José dos Pinhais. Quanto à questão dos investimentos, né, Ezequiel, nós assumimos o município num momento delicado da economia, né, só de ICMS, para que o público tenha noção. Nós perdemos 122 milhões, né, só de repasse de ICMS, pagamos aí quase 70 milhões de precatório. Então, você trabalhar
com 200 milhões a menos, você tem que fazer algum ajuste, até porque a administração pública, você tem responsabilidade fiscal, né? Quando você não consegue organizar a sua condição fiscal, o município perde convênios com o governo estadual, com o governo federal, com instituição, com entidades, e aí a situação que é delicada se torna mais delicada, né? Então, nós, quando assumimos a administração do nosso município, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um ajuste fiscal, né, dentro da realidade orçamentária e financeira. Por isso, quem sabe lá tivemos que, por um tempo, fechar a UPA Rui Barbosa, que estamos trabalhando para reabri-la, né, agora o município numa condição já fiscal mais organizada, e nós sabendo para onde a gente quer ir, né? Então, tomamos decisões muito difíceis, mas que eram importantes e necessárias para aquele momento. Hoje a gente vê aí muitos municípios brasileiros, alguns estados, que não pagam os seus servidores, não pagam o seu 13º dos servidores, não paga fornecedor, não paga prestador de serviço. E nós, graças a Deus, em São José dos Pinhais, é um município que contrata e paga em dia, seja os seus prestadores de serviço, seus fornecedores, seus servidores, dando reajuste aos nossos servidores todos os anos e permitindo que o município possa contratar convênios, né? Buscar recursos, seja no governo estadual, seja no governo federal, porque a nossa condição fiscal hoje nos permite. Então, é um trabalho que, às vezes, nem sempre é visto pela sociedade, né? Mas é um trabalho, talvez, o mais importante de uma gestão, porque quando você não tem uma gestão fiscal organizada, não adianta você querer fazer as outras coisas ou desenvolver outros projetos, que isso não vai acontecer. Então, se hoje nós vamos fazer um investimento aí de mais de 50 milhões na área da educação, principalmente recuperando as nossas escolas, nossos CMEs, seja nas reformas, nas ampliações, nas construções de novas escolas, de novos CMEs, é porque hoje a nossa condição fiscal nos permite, né? Se hoje nós temos esse recurso, foi em função de medidas difíceis que nós tomamos no início da nossa gestão, mas que era necessário. E muitos outros investimentos que virão aí, né, que estão para acontecer, seja na área de saúde, na área de infraestrutura, né, na área de pavimentação asfáltica, né? Então, tem muita coisa boa para acontecer ainda em São José dos Pinhais. Só agora, nesse ano, nós deveremos investir aí mais de 200 milhões na área de educação, saúde e infraestrutura. Prefeito, é interessante o que o senhor falou das medidas de austeridade para manter o município alinhado, né? Que as pessoas, às vezes você, que é telespectador que está nos assistindo, talvez você não tenha esse entendimento, e você não é obrigado a ter também, né, prefeito? Porque isso, a sociedade comum, o cidadão não tem por obrigação ter esse conhecimento. Mas para isso estamos aqui com o programa Cidadania e Política na Ótica Cristã, para dizer para você. A responsabilidade fiscal a qual o prefeito se referiu é o fato de que ele responde por aquilo que ele faz e por aquilo que ele deixa de fazer. E a administração pública não é como o cidadão comum. O cidadão comum, legalmente falando, juridicamente falando, ele pode fazer tudo aquilo que não estiver na lei, ele pode fazer, porque ele não vai ser punido porque não está na lei. Já a administração pública é diferente, ela só pode fazer o que está na lei. Então, qualquer coisa que ela faça fora da lei, ela responde por isso. Ela só pode fazer o que é determinado. Por exemplo, vem uma verba lá que é para segurança e, de repente, nesse momento, nós estamos com a segurança equilibrada e o prefeito poderia pegar essa verba e usar para a saúde, de repente, porque a saúde está precisando? Não pode. Se ele usar esse dinheiro para a saúde, ele responde, a improbidade administrativa. Então, todas essas questões fazem com que o papel de um gestor, no momento em que nós estamos vivendo, e eu estou aqui apenas com dados para passar, mas eu não me lembro ao certo, prefeito, que ano que foi, mas eu acho que foi 2013, 2012, não me lembro, que nós estávamos com uma arrecadação de 1 bilhão e alguma coisa, e no outro ano nós caímos para 700 milhões. Então, você vê, você perde 400 milhões de um ano para o outro, que milagre vai ser feito com isso, né? Que milagre você pode fazer com isso?
porque você tem a folha de pagamento, você tem o limite prudencial, como o prefeito bem falou, se você cede isso, você perde convênio, aí você já está numa situação complicada, você deixa de receber incentivos federais, incentivos estaduais, então o gestor tem que dar uma olhada bem com carinho nisso e com cuidado, até porque o nome dele, né, o CPF dele, que vai ficar incluído nessa situação. Prefeito, quanto mais ou menos nós temos de dinheiro por ano sobrando, não é sobrando, que sobrando não sobra, né, mas do orçamento que pode ser investido em São José? Porque a gente fala assim, a São José é a terceira arrecadação do estado, né, Curitiba, Araucária, por causa ali da Petrobras, e daí São José. Mas, São José é milionária, mas quanto sobra para investimento numa cidade desse tamanho que todo mundo sabe que é 2 vezes maior que Curitiba? Só para, né, José, bem feita a sua pergunta, e é uma das coisas que o nosso povo não sabe, que nem você falou, ele não tem obrigação de saber, quem tem obrigação é nós que estamos envolvidos, é sobre o orçamento público, né? Muitas vezes a pessoa fala, São José é um dos municípios que mais arrecada, é verdade. Primeiro que a nossa maior fonte de arrecadação é o ICMS. Para você ter uma ideia, nós vamos gerar esse ano mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de ICMS. Vamos gerar, que vai para o Estado e que retorna 25%. Então, quem dera, né, metade dessa arrecadação ficasse em São José dos Pinhais. Mas quando nós falamos em orçamento público, você pega tudo que o município vai arrecadar, e aí você começa a dividir. 52% é folha. Quer dizer, tudo que se arrecada, você gasta 50% para pagar os quase 8 mil servidores públicos que o município tem. Aí tem 2 secretarias que existe a lei de responsabilidade fiscal que direciona quanto você tem que gastar. Então, você tem que gastar no mínimo 25% na educação. Esse ano, nós devemos gastar 27% na educação. A saúde, também você tem que gastar no mínimo 15%. Só que 15% você não faz mais saúde pública em São José dos Pinhais, né? Seja pela municipalização do nosso Hospital São José, seja pela assumir o nosso município como gestão plena. E quando eu falo assumir gestão plena, é porque no passado era um sistema tripartite. Município, Estado e governo federal. Uma determinada gestão entendeu que era melhor assumir como gestão plena. Então, você assume toda a sua responsabilidade da saúde no município. Então, hoje é impossível você fazer saúde pública com 15% em São José dos Pinhais. O ano passado, nós gastamos 22,9%. Esse ano, nós devemos gastar entre 23% e 25%. Então, eu falei de 2 secretarias, mas nós temos 21 secretarias, né? Um município de 946 quilômetros quadrados para fazer a sua manutenção nas suas vias públicas, né? Para nossos telespectadores entender o tamanho de São José dos Pinhais, a nossa capital Curitiba é 420 quilômetros. Nós somos 946 quilômetros quadrados. E então não é uma tarefa muito fácil, é você dividir esse montante que São José arrecada em 21 secretarias, sendo que a metade é folha, e sendo que só a saúde e a educação praticamente consome quase todo o nosso orçamento. Então, nós trabalhamos de maneira constante, tanto para diminuir o custo da máquina, porque a máquina pública está cada vez mais pesada, ela está custando cada vez mais, né? Eu falei dos 50% da folha, mas aí você pega água, luz, telefone, internet, combustível, manutenção da frota, que consome mais um percentual. Então, quando você começa a fazer a conta, você vai ver que falta recurso para várias outras áreas. Então, todos os dias você trabalha para melhorar a arrecadação numa ponta e diminuir o custo da máquina pública na outra, para que sobre dinheiro e que você faça aquilo que é a origem do serviço público, que é que os nossos tributos, nossos impostos que nós pagamos, que possa retornar para a sociedade em forma de serviço público. Então, essa é uma tarefa que não é das mais fáceis. Mas, graças a Deus, né? Deus tem nos dado capacidade, tem nos dado sabedoria, tem nos dado parceiros que têm nos ajudado nessa tarefa. Mesmo com todas essas dificuldades econômicas,
ter o nosso município hoje como uma referência fiscal no Brasil. É a custo de medidas difíceis, muitas vezes mal entendida, mal compreendida, mas hoje a gente tem a alegria de, quem entende de gestão pública, dizer que São José dos Pinhais está no rumo certo. Que bom, é bom saber disso. E a gente fica, né, quando o senhor falou da questão do ICMS, né, de arrecadação de 1 bilhão e 500 milhões, e daí vai 25%, aproximadamente 600 milhões aí. Quer dizer, parece que é bastante, né, mas quando volta, daí volta pouquinho. Hoje o senhor disse pela manhã, ali na sua palavra, na sua fala, no início do evento ali, do Em Frente Brasil, o senhor disse que o município, de todos os entes, é o mais pobre, né? É onde se arrecada e é onde não fica nada. E onde as pessoas vivem, né? Que as pessoas, ela nunca vai no governo do estado, no governo federal. Ela mora no município, então ela precisa que as coisas aconteçam na vida dela a partir do município. Só que, infelizmente, o município é o que fica com a menor fatia das arrecadações, né? Por isso que tem que, ao mesmo tempo, a gente está envolvido com o governo do estado, governo federal, ter uma ação política forte para que venham esses recursos e que a nossa população tenha aquilo que é dela de direito, que é um serviço público de qualidade. Vamos torcer para que dê certo, né? Nós vimos aí que o governo federal está fazendo uma reforma, o Guedes está fazendo uma reforma para tentar passar um percentual maior para os municípios, né? Eu gostei muito da fala do nosso presidente logo no início do seu mandato, que ele disse menos Brasília e mais Brasil, né? E eu entendi que ele quer destinar mais recursos para os municípios, porque ele já entendeu que não adianta ficar tanto dinheiro em Brasília, muitas vezes só serve para existir cada vez mais corrupção e às vezes a nossa população precisando do serviço público e não acontece por falta de recurso. Então, louvado seja Deus que ele de fato, né, faz essa distribuição de renda para os municípios, que os municípios possam prestar à nossa população um melhor serviço. Que bom, você está aí ouvindo, aprendendo, né, e tendo as informações necessárias para que você possa entender como funciona o gerenciamento de uma cidade, de um município e principalmente do município da grandeza de São José dos Pinhais. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já com o terceiro bloco do programa Cidadania e Política na Ótica Cristã.